dia. Está na mais uma edição do Jornal Extraordinário. Hoje vamos falar sobre a pequena cidade do interior de Minas Gerais, Resplendor. Sua história, entretenimento e pessoas influentes. Estamos aqui com a vereadora Sara e ela vai nos contar mais sobre as opções de lazer que os jovens têm aqui em Resplendor. Bom dia, Sara. Bom dia. Então, a cidade de Resplendor, apesar de pouca diversidade no lazer, ela não falta com os jovens aqui da cidade. Os dias mais badalados são no fim de semana, no período de férias e feriados, onde vários jovens que não moram nessa cidade vêm visitar. Então, Resplendor tem várias lanchonetes, churrascarias, tem praças, e que concentram não só os jovens, mas de outras cidades também. A cada quinzena, a cidade oferece uma feirinha cultural na parte norte da cidade. Obrigado, Sara. Agora falaremos um pouco mais sobre a saúde de Resplendor. Em 2009, o município possuía 15 estabelecimentos de saúde, sendo eles 10 públicos e 5 da rede privada. Destes, 12 eram pertencentes ao Sistema Único de Saúde e havia 77 leitos para internação, todos nos estabelecimentos privados. Em 2012, 90% das crianças menores de 1 ano de idade estavam com a vacinação em dia. Em 2011, foram registrados 219 nascidos vivos, sendo que o índice de mortalidade infantil neste ano foi de 32 óbitos de crianças menores de 5 anos de idade a cada 1.000 nascidos. Em 2010, 8% das mulheres de 10 a 17 anos tiveram filhos, todas acima dos 15 anos. E a taxa de atividade entre as meninas de 10 a 14 anos era de 6%. 2.188 crianças foram pesadas pelo Sistema de Saúde da Família em 2012, sendo que 0,6% do total estavam desnutridas. Agora falaremos com o nosso correspondente Lucas a respeito da campanha de vacinação do ano de 2016. Bom dia, hoje estamos aqui com uma profissional da área de saúde, Miriam. Bom dia, Miriam. Bom dia. Hoje está correndo uma campanha de vacinação. Contra o que é essa vacina? Hoje é tido como o dia D, que é o Dia Nacional em combate à influenza e H1N1. O serviço de saúde na cidade apresenta a estrutura necessária para o seu bom funcionamento? Que merda, tá ruim. Não, sério. O serviço de saúde, a estrutura física, embora ampla, ela tem uma carência muito grande. Precisamos melhorar em várias partes toda a nossa estrutura física. De vez em quando o governo manda algum recurso, como foi feito há um determinado tempo, foi feita a nossa farmácia básica, mas existem outros setores que também precisam de ser reajustados para estar se adequando e melhorando o funcionamento e o atendimento à demanda dos usuários. Como a crise em que o país está vivendo interfere na saúde em Resplendor? Bom, não tem como não interferir, né? Mexendo na parte econômica do país, automaticamente pende para os municípios. E com isso, os cortes de recursos acabam influenciando em toda a área, não só da saúde, como também da educação, etc. A nossa grande problema é nos cortes de hora extras de funcionários, nos cortes na contenção de gastos, de materiais e assim sucessivamente. Qual a média de pessoas vacinadas contra a influenza neste ano? Neste ano de 2016, surpreendentemente, estamos atingindo uma média considerada boa em relação a anos anteriores. Até o momento, em nossa cidade de Resplendor, caso inesperado, que geralmente nesse primeiro dia é muito fraco em anos anteriores, mas diante de toda o problema que circula no país sobre H1N1, as mortes, as complicações, a procura está sendo muito maior. Nós já conseguimos atingir um quantitativo de 1.300 a 1.400 pessoas em todo o nosso município. E com isso acaba prejudicando
no geral, a população do seu serviço de saúde. Vamos deixar aqui o nosso agradecimento à equipe de enfermagem que nos concedeu essa entrevista. Muito obrigada por ter nos recebido. Conte sempre conosco. O povoado de Resplendor começou às margens do córrego do Santaninha com o nome de Travessia. Era coberto por matas, não havia estradas, somente trilhos feitos pelas tropas que cruzavam as matas levando mantimentos, transportando café de um lugar para o outro. Os primeiros habitantes de Resplendor foram os índios Krenak. Quando a estrada de ferro Vitória Minas passou a cortar as serras locais, construiu-se uma estação no lugar denominado Resplendor. Com a conclusão da estrada de ferro, alguns dos trabalhadores seguiram com a companhia, mas muitos deles ficaram por aqui porque gostaram das terras que eram muito férteis. Foi em torno dessa estação que a cidade começou a se desenvolver. O nome de Resplendor originou-se devido à existência de uma pedra que, exposta ao sol, refletia luz em profusão. A Samarco é responsável pelo maior desastre ambiental ocorrido no Brasil. Dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora, cujos donos são a Vale e a anglo-australiana BHP, causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais. O rompimento da barragem de Fundão foi considerado o maior desastre ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeito. A lama chegou ao Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, muitos dos quais abastecem sua população com a água do rio. E com Resplendor, sendo um dos 230 municípios dependentes do Rio Doce, o desastre não foi menor. Com muitos boatos da alta toxicidade da lama, a população foi lutar em meio a Copasa por uma água de maior qualidade, sofrendo com cortes até o dia de hoje. Ambientalistas consideram que o efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos mais 100 anos, mas não houve uma avaliação de todos os danos causados pelo desastre. De todo modo, mesmo antes da enxurrada de lama, inclusive em Resplendor, o Rio Doce se encontrava bastante degradado, em consequência de séculos de desmatamento, poluição, assoreamento, construção de barragens, pesca predatória e introdução de espécies exóticas, como o dourado e a tilápia, que geram renda para os pescadores, mas substituem a fauna nativa. Além disso, a estiagem extrema reduziu drasticamente o volume de água no rio e, consequentemente, sua capacidade de diluir a lama que escorreu da barragem. Pesquisadores e autoridades apontam para a necessidade de restauração em grande escala de toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, e não apenas de remoção da lama. Temos de aproveitar isso como uma oportunidade para testar um grande processo de recuperação ambiental, diz João Pessoa Moreira Júnior, da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas, do IBAMA, enquanto acompanhava os esforços de resgate na fauna da região. Segundo o titular da DBFLO, Paulo Fontes, a recuperação do rio deve levar no mínimo 10 anos, mas é possível. Na época do desastre, o prefeito de Resplendor entrou com um pedido judicial para que a Samarco Mineração arque com um plano emergencial para garantir o abastecimento de água na cidade. São cerca de 17.400 habitantes e todo o abastecimento da população é proveniente do Rio Doce. São 2.800.000 litros de água por dia para abastecer toda a cidade. A preocupação principal do prefeito era quanto ao abastecimento, mas a situação da economia em relação à irrigação, a criação de gado, pesca e turismo podem ser afetados. Há um lago no município que atrai muitos turistas no fim de semana. Na época, a Copasa informou que os córregos que abastecem a cidade já não têm capacidade suficiente para atender a demanda em Resplendor. Por isso, a empresa optou pelo retorno da captação de água no rio, situação que deixou os moradores indignados. Eles se reuniram na área central da cidade com bandeiras e faixas em forma de protesto. Uma das organizadoras do movimento, Fernanda Venturim,
disse que não há ainda um laudo que comprove a qualidade de água no município, o que justificaria o medo dos moradores quanto ao tratamento dela. Segundo a organização, a manifestação durou cerca de 2 horas e terminou no local onde é feita a captação de água pela Copasa. Um abaixo-assinado foi entregue ao órgão, cobrando a retirada do equipamento às margens do rio. A PM de Contagem acompanhou o ato, que ocorreu de forma pacífica. Em nota, a Copasa esclareceu que irá cumprir a determinação da Justiça e que está prevista uma interrupção no fornecimento para que sejam feitas análises na água captada do Rio Doce. A empresa ainda esclarece que a água não será distribuída para a população de Resplendor até que seja comprovada a qualidade. Educação básica. Caramba! Só tu se envolver que o clima tá gostosinho, É o beat, o grave, o pandeiro. Eu falei bom dia, ela riu. Devagarinho. Se novinha com a mão no joelho. Devagarinho. Novinha com a mão no joelho. Devagarinho. Tá suspenso o livro, tá muito. Você um pouquinho mais de trás. 2 lados da raça pega a